Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo o Jornal em Foque. E nesta terça-feira, dia 14 de janeiro, nós estamos recebendo com muito prazer o chefe do Departamento da Defesa Civil da Prefeitura Municipal de Santos, Coronel Daniel Onias Nossa, e a colega jornalista e editora-chefe da Santa Cecília TV, Jamile Guimarães. Vamos conhecer agora as manchetes com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Vamos às manchetes do dia. O jornal A Tribuna traz a manchete: INSS reajusta ganho dos aposentados em 5,56%. Na Folha de São Paulo, 5 ataques, 12 homens são mortos em Campinas. No Estadão, déficit da indústria chega a 105 bilhões de dólares e bate recorde. No Santa Portal, temporal causa a morte de 8 pessoas e deixa desabrigados em Itaoca. No site do Boc News, galeria e estação elevatória irão beneficiar moradores da zona noroeste, diz Prefeitura. No G1 Santos e região, temporal deixa pelo menos 8 mortos no Vale do Ribeira. E no portal da UOL, assaltos a ônibus em São Luís aumentaram mais do que o dobro em 2013. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e neste período do ano, período de verão, que também é de fortes chuvas, aumentam as preocupações dos moradores da região dos morros, em função do risco de deslizamentos de encostas, e também aumentam as preocupações dos moradores de áreas periféricas, em função do risco de inundações e de enchentes. No programa de hoje nós vamos tratar dessas questões preocupantes, saber quais são as medidas preventivas e em termos de obras que vêm sendo desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Santos por meio da Defesa Civil, no sentido de amenizar, de minimizar o impacto das chuvas de verão neste ano. Mas o debate em torno de todas essas questões sérias, entre outros temas relevantes, vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de estradas e balsas para hoje. Paula. A previsão do tempo para essa terça-feira é de sol com aumento de nuvens no decorrer do dia. Há possibilidade de chuva no fim da tarde e à noite. A temperatura varia entre 21 e 33 graus em Santos. E as ondas podem chegar a 1,5 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito na chegada a São Paulo pela Anchieta entre os quilômetros 13 e 10. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua mensagem, sua pergunta através das redes sociais por e-mail ou então através do je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Chico. 8 horas e 9 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar o chefe do Departamento de Defesa Civil da Prefeitura de Santos, Coronel Daniel Onias. Voltamos já. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.
Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 14 de janeiro, e hoje nós estamos recebendo com muito prazer o chefe do Departamento da Defesa Civil da Prefeitura Municipal de Santos, Coronel Daniel Onias, e a colega jornalista, editora-chefe da Santa Cecília TV, Jamile Guimarães. Eu gostaria, Coronel, de começar essa entrevista, enfim, falando evidentemente a respeito das medidas preventivas que a Prefeitura, por meio da Defesa Civil, vem adotando nesta época do ano, época de intensíssimo verão, de temperaturas elevadíssimas, né? Como se dizia no passado, até de um calor senegalesco, mas também de fortes chuvas. E nós temos tido, principalmente ao final da tarde, muita chuva aqui na nossa região. Pergunto ao senhor, que medidas preventivas vêm sendo desenvolvidas pela Prefeitura de Santos, especialmente para conter deslizamentos nos morros? Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, Coronel. Bom dia, Chico, bom dia, Jamile, bom dia a todos que estão nos assistindo. Bem, a cidade de Santos e a região aqui, ela tem um histórico de muitos acidentes no passado, e muitos deles fatais, principalmente relacionados à chuva, que aqui na região chove muito. Sim. O município, a região, aqui chove um dos maiores índices do país, né? São índices amazônicos, né? Pela condição geográfica, proximidade com o mar, com a serra. Então nós tivemos no passado muitos acidentes, era comum cada verão pelo menos 10 pessoas perderem a vida decorrentes principalmente de escorregamentos nos morros aqui da cidade. Sim. Então foram necessários trabalhos muito importantes lá atrás, isso há mais de 25 anos, com o apoio do governo do estado, isso é bom citar, através do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IPT, sim, e do IG, e foram feitos estudos e nos deram parâmetros técnicos para que nós trabalhássemos um plano preventivo nesse período do verão. Certo. Então esse plano ele é iniciado em 1º de dezembro e nós prorrogamos aqui em Santos até 30 de abril. É o PDDC, né? Que é o PPDC. Então ele consiste no seguinte: primeiro nós conhecemos quais são os riscos. Há o mapeamento, nós sabemos exatamente onde é mais suscetível de ocorrer esses fenômenos durante o período das chuvas, né? E essas pessoas são orientadas. Elas são orientadas a como proceder, a como perceber uma feição de um início do escorregamento, ou como fazer a percepção do risco, né? E orientadas a sair quando perceberem qualquer desses indícios. Além disso, nós fazemos acompanhamento sistemático da previsão meteorológica, temos contrato com o radar que também aprimora essa previsão, fazemos acompanhamento daquilo que choveu, que é o acumulado de chuva, e as vistorias constantes pelos nossos técnicos, geólogos, engenheiros e técnicos da Defesa Civil, para monitorarmos e agirmos preventivamente, ou seja, agirmos antes que ocorra o evento ou acidente. Muito bem. Jamile Guimarães, bom dia, obrigado pela presença, Jamile, mais uma vez. Imagina, bom dia, Chico, Paulo, bom dia, Coronel, bom dia a todos. Coronel, desde da implantação do plano, muita coisa já mudou, como o senhor mesmo falou. Hoje a gente não tem mais, graças a Deus, esses registros tristes, né, durante o verão e a temporada de chuva, mas quais hoje os pontos mais críticos da cidade de Santos, que merecem maior atenção? Bom, é bom citar que as chuvas não trazem só o risco de escorregamento, né? As chuvas comuns desse período são tempestades de verão, geralmente pancadas rápidas, exceto quando alguns outros fenômenos, como uma frente fria ou uma zona de convergência de umidade,
se estaciona na região, chove por um período muito longo. Mas geralmente são pancadas de chuva forte que causam alagamento e vêm acompanhadas geralmente de trovoadas, raios e vendavais. E aí derrubam árvore, causam inundação e às vezes atinge pessoas, o próprio raio causa danos ou até perda de vidas. Mas os riscos maiores que nós convivemos aqui, que historicamente fizeram muitas vítimas fatais, são os escorregamentos e rolamentos de blocos nos morros da cidade. Então nós temos 17 morros, 17 bairros, eles estão todos mapeados, então moram aproximadamente 36 mil pessoas nos morros, a maioria está em área de risco. É claro que o risco está graduado de nível baixo até o muito alto, então baixo, médio, alto e muito alto. E nós priorizamos aqueles setores de risco alto e muito alto e fazemos um trabalho mais próximo dessa população. Nesses setores, áreas de risco alto e muito alto, moram quantas pessoas, mais ou menos? Qual é a ideia, a média? Olha, risco alto e muito alto, aproximadamente umas 5 mil moradias. Né? 5 mil moradias. Se você colocar em média 3 pessoas por moradia, umas 15 mil pessoas. Portanto, metade da população dos morros vive sob risco. Exatamente, exatamente. É claro que esse risco ele é acompanhado, muitas obras são indicadas, até pelo próprio Plano Municipal de Redução de Risco, que foi atualizado recentemente pelo IPT e pelos nossos técnicos. Ele indica algumas medidas que são intervenções, ou seja, obras que estão sendo feitas. Sim. Muitas delas já foram feitas, outras estão com projetos prontos, e isso vai minimizar o risco nesses setores. Contenção de encostas. Contenção de encosta, drenagens, né? E às vezes o próprio estudo indica remoção, que famílias deverão ser removidas futuramente, porque não é possível reduzir apenas com obras e intervenções. Vem sendo desenvolvido em Santos um programa importantíssimo, que é o programa Santos Novos Tempos, que envolve também as áreas de risco nos morros. Esse programa prevê, por exemplo, obras e também remoção de pessoas, enfim, o sentido é de diminuir ao máximo o número as áreas de risco nos morros de Santos. O senhor calcula que em quanto tempo isto poderá estar bem encaminhado, se não resolvido? Olha, esse programa ele é muito importante, ele é muito amplo, né? Então ele prevê as obras de macrodrenagem na Zona Noroeste, isso, que é o foco principal, mas também tem o escopo dele voltado para os morros com as obras de contenção. Dentro do Santos Novos Tempos, todas as obras indicadas já estão com projetos executivos prontos em referência aos morros, né? E deverão ser iniciadas, licitadas brevemente. Uma delas já foi iniciada, está quase concluída, no Morro da Penha, e as demais, como já tem o projeto pronto, serão em breve, creio que nesse ano ainda, iniciadas. Além disso, há outra complementação que são relacionadas aos blocos rochosos. Foi contratado recentemente pela Prefeitura uma empresa para fazer projeto de 10 locais onde há blocos instáveis, blocos rochosos instáveis, e que esses projetos vão indicar qual a medida técnica adequada, se é a remoção, se é a fixação desses blocos para estabilizar e dar segurança para os moradores da vizinhança. Mas há muito ainda por vir, viu, Chico? O próprio PMRR, que é o Plano Municipal de Redução de Risco recente, já está indicando mais obras que o nosso prefeito vai buscar recursos para futuramente também poder executá-las. Continuando. O caso das enchentes, Coronel Nunes, na Zona Noroeste, que coincide não só com chuva, mas com maré alta, uma reivindicação antiga lá dos moradores, que parece que eles dizem que nunca tem fim. Será que desta vez vai ter? Nós que moramos aqui no litoral, nós temos que conviver com a água, né? Tanto a água do oceano quanto a água das chuvas e dos rios, né? Então a Zona Noroeste tem áreas lá que ela está abaixo do nível do mar. Então, naturalmente, ela alaga apenas com as marés de lua cheia e lua nova, que é chamada maré de Cisígia. Então, quando dá maré alta, que chega a 1,5, 1,6, tem locais que alagam naturalmente. E quando chove, e se coincidir a chuva nesse período, aí o problema, os moradores já conhecem bem todo o transtorno que causa. Mas é bom citar que essas obras de macrodrenagem vão minimizar e talvez eliminar isso, porque vão construir diques, piscinões, bombeamento, né? E isso deve ser resolvido nos próximos anos. Mas, além disso, a própria Secretaria de Serviços Públicos, ela tem feito vários trabalhos, independentes do Santos Novos Tempos, vários trabalhos de microdrenagem, de limpeza de galerias, aberturas de galerias, para ver se minimiza isso, independente do outro projeto que é mais audacioso e de longo prazo, de médio e longo prazo.
Agora, Coronel, em termos de emergência, os moradores, por exemplo, têm um telefone que eles possam recorrer? Que tipo de sinais, de indícios, embora eles estejam já bem acostumados com isso, além das trincas nos solos, que outros sinais devem fazer com que o morador rapidamente entre em contato, por exemplo, com a Defesa Civil? Bom, Chico, nesse período de muita chuva, o morador deve estar atento a esses indícios de provável escorregamento, provável rolamento de um bloco, que basicamente, em relação aos blocos, seria estalo na rocha, o aumento de uma trinca. Ele está observando que existe uma trinca, mas ela está aumentando. Isso é um indicativo de que ele deve sair do local, se ele mora próximo, imediatamente ligar para o telefone 199, que é de emergência. Então, o telefone 199, ligação não tarifada, gratuita e 24 horas. Nossos técnicos irão ao local fazer a vistoria e indicar a medida adequada. Mas, além disso, em relação a escorregamento de solo, há outros indicativos, como trinca, que surgem no solo ou na própria parede da moradia. Um desnível, né? O solo começa a apresentar trinca e um desnível, é sinal de que está iniciando um processo de movimentação desse solo, né? Árvores e postes que começam a se inclinar, muros que começam a ficar mais embarrigados, né? E até uma água que pode surgir em um local onde não era comum, uma água mais barrenta, ou surgimento de uma água, são indicativos de que o processo de escorregamento está se iniciando. Coronel, no caso, por exemplo, dos morros, um problema com o vizinho pode ser um problema seu também, porque uma casa muito próxima, uma casa acima, um pouco ao lado, também pode ser um problema, né? São as ações que geralmente agravam o problema, né? Que é justamente os cortes e os aterros nas encostas e a condução inadequada da água. Então, o vizinho que não conduz adequadamente sua água, ela vai descer para a casa de baixo ou vai penetrar no solo e vai causar problema sempre nos que estão mais abaixo. Então, é importante muito cuidado com a condução da água servida, água de chuva, água da pia, água do tanque, que ela tem que ser conduzida por canos para a drenagem, né? E também evitar jogar lixo nas encostas, porque o lixo, além de obstruir as drenagens, ele também acumula muita água, muita umidade, aumenta o peso e também pode induzir o processo de escorregamento, deslizamento. Portanto, a canalização das águas é absolutamente fundamental. É essencial o cuidado com as águas, porque é a água que geralmente dá o start no processo de escorregamento, né? Ela que deflagra o processo de escorregamento. Agora, Coronel, como é que os senhores da Defesa Civil lidam com os moradores que resistem, por exemplo, a uma remoção? Porque também é mais ou menos comum que a pessoa com muita dificuldade constrói a sua casa, enfim, às vezes numa área de risco, às vezes sem conhecimento suficiente, acaba construindo a sua casinha lá numa área de risco, e vocês têm essa difícil missão, essa dura missão de muitas vezes ter que remover, por uma questão de segurança, de sobrevivência, essas pessoas. Como é que vocês lidam com essa realidade? Olha, é natural que a pessoa resista, não queira sair da sua moradia, porque ela tem todo um vínculo ali com a vizinhança, um vínculo familiar, um vínculo social. Mas a Defesa Civil, felizmente, em Santos, ela gosta de uma confiança da população e quando ela recomenda a remoção, muitas vezes não é uma remoção definitiva, é apenas naquele período de maior concentração de chuva, as pessoas têm acatado, né? E nós orientamos as pessoas a não resistir, porque a Defesa Civil não tem o cunho fiscalizativo, né, de fiscalizar, quando ela orienta, porque realmente há um risco e só nesses casos é que são feitas as remoções. Sim. Já vi. Coronel, a gente tem visto aí já alguns exemplos do que vai ser o nosso verão até o fim. Muito calor, fortes chuvas, pancadas fortes em certos momentos do dia. A previsão é isso mesmo até o fim de março? A previsão, pelo menos para os próximos dias, né, a própria Paula apresentou, é isso, é o sol predominando de manhã e à tarde essas pancadas de chuva até em forma de tempestade. Ontem, Santos se livrou, a área insular, de uma tempestade forte, que estava se aproximando, mas a brisa marítima provavelmente tem segurado um pouquinho mais na região da Serra e ela se desviou ali para o Guarujá, Bertioga e Litoral Norte. Mas é isso, são pancadas que às vezes podem durar 2 a 3 horas, né? Que é suficiente para causar os alagamentos e o agravante é que vem acompanhado de raios e ventos fortes. Mas a nossa preocupação é, além disso, com aquela chuva persistente. Essa causa os deslizamentos e os escorregamentos. É aquela provocada por um sistema frontal, uma frente fria, ou sistemas de convergência de umidade, que geralmente é a umidade que vem da Amazônia, se organiza aqui com a umidade do oceano, ancora e fica aqui dias, como aconteceu agora recentemente no Espírito Santo e Minas Gerais. Então essa é mais temerária porque essa vai realmente saturando o solo, aumentando
o lençol freático e causando escorregamentos frequentes. E esse tipo não está tão previsto aqui? Essa não há muita previsão, ela vai se formando, a previsão de dias, mas não é algo climático que dá para saber se vai ocorrer no verão ou não. Mas é muito comum ocorrerem durante o verão. Bom, de qualquer forma, até final de abril, o pessoal de Defesa Civil não dorme direito, né? Não dorme, né? Não dorme. O colete está do lado da cama, né? O colete já está... O pessoal não tira férias nesse período, e além disso, Chico e Jamile, nós contamos com os voluntários da Prefeitura, Sim. que são funcionários que todo ano trabalham conosco. Eles também não tiram férias nesse período e são mobilizáveis a qualquer momento, além dos plantões presenciais que eles concorrem nos finais de semana e feriado, reforçando nossas equipes. É um trabalho importantíssimo, muitas vezes um trabalho silencioso, mas que resolve, enfim, e que está sempre atento, de solidariedade, de prestação de serviço da maior importância. E vale lembrar que o telefone 199 está à disposição de todos os moradores dos morros, de regiões periféricas, enfim, de toda a cidade, para qualquer situação de emergência. 199, 24 horas por dia, o telefone da Defesa Civil. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com o maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal Boc News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Vem aí, Carnaval 2014. Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 14 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o chefe do Departamento de Defesa Civil da Prefeitura Municipal de Santos, Coronel Daniel Onias, e a colega jornalista Jamile Guimarães, que é editora-chefe da Santa Cecília TV. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paula. Chico, no verão, o sol forte com temperaturas elevadas provocam grandes temporais. E nessa época do ano, outra preocupação também são os raios, que além de destruição, também causam mortes. É o que vamos acompanhar na reportagem de Felipe Congola. Na última tempestade, na madrugada de domingo, esse edifício na Praia Grande foi atingido por um raio. Um pedaço da fachada foi danificada, como mostra essa foto. Todos os anos, nessa época de verão, a região sofre com as tempestades. Junto com elas, vêm as descargas elétricas. Como nós não somos daqui, então é a primeira vez, nós estamos em pânico com a cidade, com os trovões que têm acontecido aqui. Eu tenho muito medo, eu olho assim aquele clarão. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Baixada Santista tem uma das maiores incidências do país. Como a região tem um alto índice pluviométrico, isso provavelmente está ligado à formação de nuvens de alta camada. As principais chuvas que causam esse tipo de fenômeno, que é a descarga elétrica, são aquelas consideradas chuvas de verão, né?
dia muito quente, forma aquela nuvem muito grande, muito comprida, escurece o céu e aí acaba tendo essa tempestade. Segundo a Defesa Civil de Santos, só no último temporal, mais de 40 descargas elétricas caíram na região. A praia é o pior local para ficar no momento de uma tempestade de verão. Áreas descampadas atraem mais raios. Por isso, a população precisa ficar atenta e seguir algumas recomendações para não ser vítima de uma descarga elétrica. Afinal, quando se fala em raios, há mitos e verdades. O principal a se fazer para se proteger de uma tempestade de raios é procurar um local abrigado. Mais provavelmente uma casa com laje, um prédio com laje, né? Quem tiver em local descampado, como praias, campos de futebol, tem que sair imediatamente. Percebeu que vai começar a tempestade com raio, com descarga elétrica, sair imediatamente. Aí procura um local mais alto, em áreas descampadas, então nunca debaixo de árvore, sempre debaixo de uma laje, um lugar mais abrigado, né? Nos carros, se você não tiver a opção de sair e procurar um local abrigado, nos carros você pode ficar, mas não tocar nas partes metálicas do carro, que aí também o raio, a descarga elétrica vai circular pelas partes metálicas do carro se for atingida, né? Em janeiro do ano passado, um casal de turistas morreu após ser atingido por um raio. Eles andavam à beira-mar na Praia do Centro, em Bertioga. Ambos chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. Muito bem, aí está a reportagem a respeito dos raios, reportagem importante do Felipe Gongola, do Caderno Regional, da Santa Cecília TV, e uma prestação de serviço em relação aos raios. Raios que provocaram mais uma morte na região. Aliás, o jornal A Tribuna, na edição de hoje, traz em sua primeira página o registro desse flagrante de um raio atingindo uma turista na Praia da Enseada, em Guarujá. E essa turista estava exatamente, infelizmente, na praia, no momento dos raios, e foi atingida e veio, lamentavelmente, a falecer, registrando assim a região mais um óbito em função dos raios. Portanto, todo cuidado é pouco nesse período de verão, de temporadas e principalmente de raios. Eu gostaria de ouvir a análise do coronel Daniel Unias, que inclusive foi durante muitos anos comandante do grupamento marítimo dos bombeiros e, portanto, conhece bem essa questão relativa aos raios. Coronel, como é que o senhor viu, está acompanhando essa situação, enfim, o risco hoje que as pessoas estão submetidas, os turistas, que cuidados eles devem tomar nesse período? Infelizmente nós temos a lamentar mais uma morte, né, causada por raio aqui no litoral. E infelizmente, Chico, todo ano, em média, morre uma pessoa no litoral atingida por raio. A praia é um ambiente muito propício para isso, e a umidade ali do solo, geralmente a areia molhada, caindo um raio, mesmo que não atinja a pessoa, ele se transmite por uma distância, pode atingir a pessoa com essa descarga elétrica, pode, mesmo que não cause queimadura, pode causar um problema cardíaco, uma parada cardíaca, e essa pessoa vira a óbito, vira a falecer. Então é importante realmente a recomendação de, durante a aproximação de uma tempestade, quando ouvir os trovões, né, a aproximação, não espere a chuva, porque às vezes o raio ele começa a chegar meia hora antes da chegada da chuva. Então é bom as pessoas saírem realmente, procurarem abrigo, não ficarem debaixo de árvore, nem de estrutura metálica, como cercas, alambrados, procurar uma edificação sólida e se abrigar durante a passagem, porque geralmente essa tempestade dura meia hora, é passageira, né? E depois ela volta para o seu lazer, para a sua atividade. Aliás, isso que você está dizendo, Jamile, verifica-se na foto do Jornal A Tribuna, do repórter fotográfico Rogério Soares, porque o dia, inclusive, o dia está claro. E verifica-se exatamente a descarga caindo até com uma certa distância da banhista, da turista, mas que foi evidentemente atingida pela descarga. Porque parece que não deu tempo dela chegar ainda onde o raio caiu, né? São segundos, ele descreveu na legenda, e ela já foi atingida. Então quer dizer que a descarga já pode ter atingido ela ali próximo. Não diretamente nela, porque senão ela apresentaria queimaduras sérias, porque a força do raio, a potência, ela é descomunal, é uma voltagem altíssima, temperaturas altíssimas, né? Mas só a transmissão da descarga elétrica foi suficiente para causar esse acidente fatal. É importante reforçar que antes mesmo de começar a tempestade, as pessoas devem sair de um local descampado. Sim, quando perceber a aproximação,
uma nuvem escura, aproximação da tempestade. Trovoadas, né? enfim. Trovoadas, ela deve procurar abrigo, porque certamente os raios poderão estar incidindo sobre a área. Claro. E ontem, Chico, só para comentar, à tarde de ontem, teve uma concentração de raio muito grande aqui na Baixada. Nós acompanhávamos, eu com os nossos técnicos, o radar meteorológico e os satélites. Sim. As imagens de satélites. Mostrava realmente uma concentração muito grande de raio aqui na região aqui do litoral. E no período do verão, aqui realmente a incidência de raio ela é enorme, é muito grande e é bom tomar realmente cuidado. Jamile. No caso da região, Coronel, tem alguma explicação? Uma época discutia-se muito a questão de para-raios nos prédios, se isso era bom ou não, se isso atraía os raios para cá, se não. Isso ainda existe essa questão? É bom ter, não é? Está próximo ou não? Olha, por sermos um país tropical e por outros fatores, né, é muito comum a incidência de raios. Essas nuvens de tempestade, ela vem eletricamente carregada e então o raio vai realmente ocorrer. A proteção contra os raios é necessária. Qualquer edificação, ela deve ter a proteção contra o raio. Ou seja, ela vai, através do sistema de para-raio, conduzir para o solo, para o aterramento. Se ela não tiver esse sistema ou tiver com deficiência por falta de manutenção, pode acontecer como aconteceu naquele prédio da Praia Grande, de ser danificado por um raio. Provavelmente aquele não tinha, então. Provavelmente, mesmo que tivesse, devia estar com algum problema de falta de manutenção. Verifica-se por ali, também para aquela primeira foto que apareceu na reportagem do Felipe Gongola, né? Que exatamente mostra que a força de um raio, quer dizer, afetando até seriamente uma construção, né, considerável na Praia Grande. Então isso mostra bem a força do raio, que as pessoas precisam se prevenir em relação a isso. Agora, Coronel, há uma outra preocupação também aqui na região. Eu queria saber do senhor se o problema já está resolvido relativo ao vazamento de gás metano no Macuco. Os moradores também, de repente, se depararam com mais esse problema, vazamento de gás numa rua do Macuco, enfim, por conta de uma perfuração para a obra do túnel sob o estuário ligando Santos a Guarujá. Está resolvido esse problema, Coronel? Esse caso do vazamento que ocorreu na noite de sábado para domingo, persistiu durante todo o dia de domingo, foi sanado na manhã de segunda-feira. Esse foi resolvido, porque o vazamento cessou, a empresa foi chamada e fez lá o tamponamento desse buraco, que nada mais era que uma perfuração de sondagem de solo, para estudo de solo, para as obras do futuro túnel Santos-Guarujá. Sim. Mas, certamente, eles farão, talvez, outras perfurações, é bem provável. Claro. E foram orientados a tomarem todas as precauções para não expor a população a esse incômodo, né, e a esse risco desse gás vazando ali numa área residencial. Sim. Houve risco de uma explosão, alguma coisa assim, ou não? Não, de explosão não, porque a quantidade de gás que vazava ela era dissipada, né, para a atmosfera. O único risco era algum curioso chegar ali, tacar fogo e sofrer uma queimadura, né? Sim. Mas o risco de explosão não, porque ele não se concentra, né? Ele é mais leve, então ele dissipava rapidamente para a atmosfera. Jamile. Coronel, em dezembro, a gente falou aqui dos raios, na questão ali que acabou abalando em Praia Grande, um raio acabou até causando uma preocupação nos moradores. A Defesa Civil na Praia Grande ontem isolou a área ali do prédio para saber se a estrutura estava comprometida. Me relembrou o caso de dezembro, em que os moradores tiveram que deixar um prédio na ponta da praia por um problema, né, que foi constatado na estrutura durante o início de uma reforma. Coronel, a gente realizou reportagens aqui no Caderno Regional, na Santa Cecília TV, justamente para orientar as pessoas, porque vem à tona toda uma questão. Os cuidados com a reforma, as construções mais antigas, elas precisam de mais cuidados. O que aconteceu ali serve de lição mesmo, de orientação para as pessoas. Muitas construções antigas aqui em Santos, que eram feitas de outra maneira, que hoje precisam de mais cuidados? A Prefeitura de Santos ela tem uma lei que obriga os prédios a apresentarem laudos, né, sobre a estabilidade estrutural da edificação. E conforme a idade do prédio, a periodicidade da apresentação desse laudo vai diminuindo. Então essa é uma forma do responsável pelo prédio, o síndico, o proprietário, manter a sua edificação sólida, estável, né, e não expondo a risco os moradores. É claro que a região aqui, por ser uma região onde chove muito, tem várias intempéries,
O solo também, né? Um solo difícil, né? Difícil, né? Tudo isso contribui para deteriorar mais rapidamente as edificações. Então, exige mais cuidados com a conservação. Coronel, a pergunta da Jamília é uma pergunta muito importante, ela remete a um outro tema que também é muito recorrente aqui, não apenas em Santos, mas também em todas as cidades da região, que é a questão das marquises, né? Nós temos tido até alguns acidentes, até fatais, sérios, envolvendo a queda de marquises, exatamente pela falta de conservação. Recentemente, um totem de uma instituição bancária desabou, quer dizer, sobre uma pessoa de idosa, enfim. Que tipo de cuidados, quer dizer, o poder público vem adotando no sentido de preservar, enfim, a população? Porque a população muitas vezes vai caminhando, se protegendo de chuva nessas marquises e muitas vezes nem repara olha, né? nas condições dessas instalações, enfim. O que está sendo feito nesse sentido? Olha, primeiro a responsabilidade é dos proprietários a cuidar do seu imóvel, né? Porque se ele causar um dano a alguém, ele vai ser responsabilizado inclusive criminalmente, por lesão corporal ou homicídio, né? Caso venha causar a morte de alguém. Então a prefeitura, além de exigir esses laudos, quando toma conhecimento, é claro que é difícil você saber o que se passa em todas as edificações do município, tanto o setor de fiscalização da prefeitura quanto a Defesa Civil. Mas se recebemos a denúncia, iremos ao local, tanto a Defesa Civil quanto os fiscais irão ao local verificar e vão determinar as medidas que deverão ser feitas, né? Medidas corretivas, medidas de segurança para aquela edificação. Então é isso, o que nós recomendamos é que o responsável seja previdente, seja cuidadoso, né? Cauteloso, não expondo a risco as pessoas do público. Agora, há alguns locais onde isso é mais evidente, por exemplo, o centro histórico da cidade, no caso de Santos. Para esse local, não seria o caso de uma força-tarefa, no sentido de que os proprietários fossem intimados, multados, enfim, a adotar providências? Porque eu lembro que houve um período em que a própria Secretaria de Infraestrutura e Edificações saiu exatamente fazendo essa vistoria e fiscalizando e multando e intimando os proprietários. Sim, no centro histórico, a prefeitura já intimou dezenas, até mais de centenas de proprietários de imóveis nesse sentido. E aí as medidas são de notificação, a intimação, multa, e se o proprietário não adotar as medidas determinadas pelo poder público, a própria prefeitura pode, em alguns casos de extremo risco, fazer a obra necessária e depois cobrar do proprietário. Assim que aconteceu na Senador Feijó 87, onde já havia caído a fachada de um prédio e o proprietário, após reiteradas intimações, não tomou providência, a prefeitura fez a obra e depois mandou a cobrança para o proprietário. Está correto, é isso mesmo. Tem que ser feito dessa forma. Tem que ser feito, porque depois que está feita a tragédia, não tem mais o que fazer, infelizmente. Aí não adianta. Coronel, voltando ao plano ao PPDC, foi instalado recentemente 10 pluviômetros semiautomáticos para ajudar ainda mais no trabalho da Defesa Civil. Como é que funciona? Como é que esses equipamentos podem ajudar? Olha, esse é um programa do governo federal que veio após as tragédias lá da região serrana do Rio, no sentido de melhorar o monitoramento em todo o Brasil do que chove, né? Da quantidade de chuva em cada região. E o nosso município foi aquinhoado, né, contemplado com 22 equipamentos. 10 semiautomáticos e 12 automáticos, que já estão todos instalados. Então, são equipamentos muito modernos, eletrônicos, né? Esses semiautomáticos, por que tem esse nome? Porque a leitura é feita direto ali no visor do aparelho. Essa leitura pode ser feita pelo técnico da Defesa Civil, que diariamente visita e faz essa leitura, mas também por moradores próximos onde está instalados esses equipamentos, que estão em comunidades, estão em equipamentos públicos ou em equipamentos comunitários. Então nós temos na Zona Noroeste, na área continental, na Zona Leste, mas principalmente nos morros que são as áreas de risco, esses semiautomáticos. Os automáticos também estão instalados com esse critério técnico que nós apresentamos e o governo federal aprovou. Os automáticos mandam a informação em tempo real para um centro nacional que fica em Cachoeira Paulista, e esse centro nacional de alerta aos desastres naturais, né,
eles nos emitem os alertas pelo computador e pelo celular dos coordenadores. Esses então, automáticos, os automáticos, isso. Então, quando o acumulado está alto, é mais uma redundância. Além do nosso acompanhamento, tem esse acompanhamento do governo federal que nos alerta, olha, a situação aí está precisando mais atenção. Isso é bom, porque se falhar aqui, eles nos cobram e a população fica mais segura. Coronel, falando em chuvas, falando em riscos de deslizamentos, de escorregamentos, etc., há um outro tema que também eu acho que é preciso o poder público estar muito atento, que é a questão, por exemplo, de áreas invadidas, de áreas ocupadas. Muitas vezes, quando da construção de novos conjuntos habitacionais, as pessoas são removidas de determinadas áreas e se mudam, se transferem para essas novas residências. Mas e como fica a antiga área ocupada? Quer dizer, de que maneira evitar que essas áreas sejam novamente ocupadas, sejam novamente invadidas e o problema, por consequência, se perpetue? Olha, Chico, nós temos um problema, não só de Santos, mas da região toda, de um déficit habitacional, falta de moradia muito grande. Verdade. Então, as pessoas de menor poder econômico acabam procurando áreas que são as áreas que sobram, né? Que são justamente as áreas de risco. Aí, costa de morro e margem de rios, que são áreas, muitas vezes, de preservação permanente, áreas que não deveriam ser ocupadas, mas por falta de opção acabam sendo ocupadas. É claro que, quando são removidas, a área que foi desocupada precisa ser recuperada, inclusive ambientalmente, em muitos casos, né? A Prefeitura está reorganizando um grupo, né, já foi até publicado no Diário Oficial, para fazer esse controle, que é o congelamento, evitar que sejam ocupadas novas áreas e preservando aquelas que já foram desocupadas. Sim. É um trabalho muito difícil pela demanda, as pessoas precisam morar em algum local e acaba a pressão muito grande por essa ocupação, é um problema de todo o litoral. Tá certo. Coronel, peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 14 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o chefe do Departamento de Defesa Civil da Prefeitura Municipal de Santos, Coronel Daniel Onias Nossa, e a colega jornalista e editora-chefe da Santa Cecília TV, Jamile Guimarães, formula agora mais uma pergunta ao nosso convidado. Jamile, por favor. Queria saber do coronel, do responsável pela Defesa Civil, como o Chico mesmo muito bem definiu, o trabalho da Defesa Civil é um trabalho muito silencioso, mas nós da imprensa a gente sabe muito bem da dedicação de todos os funcionários da Defesa Civil, do trabalho árduo que eles têm
difícil muitas vezes, porque eles são mensageiros nem sempre de boas notícias, né? É verdade. Mas eu queria perguntar para o coronel, quais os outros tipos de preocupação que a Defesa Civil tem durante o verão, principalmente, que, como o senhor mesmo disse, um período que ninguém tem férias no departamento, além da chuva, além dos raios, além da preocupação com o clima? Bom, a Defesa Civil ela tem por missão a prevenção dos desastres, né? E esses desastres nem sempre são apenas naturais. Tem os desastres humanos ou tecnológicos, ou seja, relacionados às ações industriais, a atividade industrial, a atividade do transporte, né? Então nós temos vazamento de produto químico, você tem os acidentes automobilísticos e os incêndios, principalmente os incêndios naquelas comunidades mais vulneráveis, localizadas em palafitas, são moradias de madeira, material muito inflamável, que elas não têm um afastamento entre uma e outra, muitas vezes sobrecarga de energia. Então nós fazemos um trabalho com essas comunidades, que é um trabalho de capacitação, de levar a noção preventiva para essas pessoas. Nós fornecemos para esses moradores interessados, durante o ano todo, de março até o início do verão, os cursos que nós chamamos de Núcleo Comunitário de Defesa Civil. São noções de primeiros socorros, noções de prevenção e combate a incêndio, em parceria com o Corpo de Bombeiros, com aulas teóricas e práticas, né? E também noções de defesa civil, como perceber o risco, noções de risco geológico. São cursos que a população pode nos procurar no 3208.000. A partir de março até dezembro, são fornecidos gratuitamente, geralmente à noite ou nos finais de semana. E a Defesa Civil, Jamile, participa de todos as comissões preventivas de acidente, os planos integrados na área portuária e com as empresas de granel líquido, as empresas que trabalham com produto de um certo risco, né? Então ela participa de todas as reuniões com os técnicos de segurança, sempre com foco na prevenção, sempre estudando os acidentes ocorridos, como recentemente um grande incêndio aqui no Porto no terminal da Copersucar. Ela participa de todas as reuniões para estudo de caso e quais as medidas, quais as mudanças de norma, as medidas preventivas para se evitarem novos acidentes, novos desastres. Até porque esse período também é um período propício a incêndios, né? Um período de forte calor, de muita utilização de energia, enfim. Os riscos são maiores também nessa época. Sim. Recentemente tivemos no Guarujá um incêndio numa comunidade vulnerável, assim como em Santos mesmo, tivemos há alguns anos, por 2 ocasiões, também em comunidades muito vulneráveis. Nós tivemos grandes incêndios nessas comunidades e a gente sabe que, infelizmente, eles vão se repetir, porque não há medidas preventivas. Então, por isso que nós convidamos as pessoas a nos procurarem, fazerem um curso conosco, porque elas vão ter um pouco mais de noção e de comportamento seguro, de noções de prevenção. Claro. Evitar que ocorra, porque depois que ocorrer é difícil, né, resolver. Com certeza. Agora, um outro tema, Coronel, também muito recorrente nesta época do ano de verão, são exatamente todas as questões ligadas ao mar. Há muita procura por lazer, enfim, por diversão, exatamente na praia. Temos aí o caso dos jet skis que são alugados, temos o caso de muitas vezes de banhistas que acabam exatamente exagerando na comida, na bebida e correndo riscos desnecessários. O senhor comandou durante muitos anos o grupamento marítimo de bombeiros. Portanto, conhece profundamente essa questão, sobretudo relativa ao verão. Que tipo de ações podem ser desenvolvidas, ações eficazes, Coronel? Por exemplo, para se conter esse abuso de motoristas de jet skis na orla da praia? Olha, Chico, está sobretudo no comportamento das pessoas, né? A praia ela é muito procurada agora no verão e quem tem prioridade para usar a praia é o banhista. Claro. E o banhista ele tem que conhecer algumas coisas, ele tem que evitar os excessos, excesso de exposição ao sol, excesso de bebida alcoólica, excesso de comida, e procurar fazer um lazer seguro, um banho de mar seguro. Para isso ele tem profissionais na praia que ele pode procurar e receber as orientações, que são os guarda-vidas. Ele vai orientar se o local é seguro, se ali não tem uma corrente de retorno, o cuidado com as crianças. E, infelizmente, há esse conflito da utilização da praia. A praia, como eu disse, é prioridade para o banhista. As embarcações, ela tem que respeitar os 200 metros da linha ali de maré, da areia, para dentro. Então essa é a faixa prioritária para os banhistas.
A embarcação jet ski ou qualquer embarcação que vai se aproximar na areia, ela tem que se aproximar em velocidade reduzida, né, tomando cuidado, sobretudo, com os banhistas. Para isso, há normas rigorosas da capitania. A capitania, nós sabemos que nesse período utiliza até o etilômetro para fiscalizar os condutores das embarcações e também fiscalizar quanto à habilitação para conduzir a embarcação. Quem conduz uma embarcação, seja um jet ski, uma lancha, um bote, ele não pode ingerir bebida alcoólica de forma alguma, assim como para dirigir um carro também não pode, né? Isso o condutor. E os demais têm que usar os equipamentos de segurança, os coletes salva-vidas, né? Está de acordo com as normas. Mas, sobretudo, como eu disse, é o comportamento. As pessoas têm que ter um comportamento seguro, adequado, entender que o mar oferece um risco. Muitas vezes o risco não é perceptível. Uma corrente de retorno, por exemplo, ela não é visível. A onda vem, ela quebra e onde volta é uma água geralmente calma na superfície. Só que ali embaixo ela tem uma força que pode arrastar a pessoa incauta, e isso que geralmente provoca a maioria dos afogamentos. Jamile. Coronel, no caso de jet ski, lanchas e pequenas embarcações, a capitania faz a fiscalização. No caso de quem pode dirigir, pilotar o jet ski, por exemplo. Mas existe a possibilidade dos municípios terem isso, de existir um controle maior dos municípios, até uma parceria, uma ajuda com a capitania, para que isso seja um pouco mais rigoroso? Sim, há a possibilidade de um convênio do município com a capitania para aumentar a quantidade de agentes fiscalizadores, né? Eu sei que alguns municípios do litoral já fizeram. Santos, recentemente, a própria secretaria na qual eu trabalho, que é a Secretaria de Segurança, assinou um convênio com a Capitania dos Portos e vai iniciar com os guardas municipais já embarcados esse controle, complementando a fiscalização da Capitania dos Portos, da Marinha. Existe uma previsão de quando começa? Olha, esse verão ainda? Esse verão ainda. A Guarda Municipal já tem a embarcação e esse verão já estarão com certeza atuando. Isso é bom, isso é uma boa notícia, né, Jamile? Agora, falando nisso, e para a gente encerrar, Coronel, que já estamos aproximando do final do programa, é a questão dos afogamentos. Quer dizer, os números, as estatísticas revelam o quê? Isso tem diminuído, as pessoas estão mais conscientes ou, infelizmente, ainda temos um quadro muito grave, muito preocupante? Olha, afogamento continua tendo um quadro ainda inaceitável, mas tem sido reduzido, né? Se nós... Quando eu comecei a trabalhar, aproximadamente 30 anos atrás, o número era absurdo, morriam 400 pessoas aproximadamente em média no litoral. Nossa. E a projeção é de que isso aumentaria com o aumento da população, que praticamente dobrou, né? Mas isso foi reduzido a menos de 100, graças à intensificação do trabalho dos guarda-vidas, aumentando o quê? A quantidade de pessoas, o apoio da televisão, do rádio, com as campanhas preventivas, levando a noção um pouco nesse aspecto de prevenir o acidente. Então reduziu-se, mas ainda é um número que não se pode aceitar. Se houver nós já não aceitamos, mas em média morre aproximadamente 100. Essa é a média que morre no litoral do estado. Por verão no litoral de São Paulo? Por verão, por ano. Sendo que 50% ocorre no verão. Claro. Pois é um dado também ainda muito preocupante. Isso tem que diminuir, e as pessoas agora, como disse o senhor, é uma necessidade, é preciso o comportamento adequado das pessoas. Né? As pessoas têm que evitar bebida alcoólica, comida, exageros, e aquela velha máxima do Corpo de Bombeiros, eu nem sei se é do Corpo de Bombeiros, mas a gente desde pequena, água no umbigo, sinal de perigo, né? Não, ela continua. Né? E é verdadeira, porque se tiver correnteza e a água estiver no peito, a pessoa não consegue vencer. Não consegue morrer. Então, no máximo, no umbigo para baixo. Água no umbigo, então tá certo. Coronel, olha, nós teríamos muito mais a conversar, mas chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua presença, Coronel Daniel Nias. Eu agradeço, Chico, agradeço, Jamile, estou sempre à disposição. Muito bem. Muito obrigado, Jamile Guimarães, mais uma vez, pela participação aqui no Jornal em Foque como nossa comentarista. Agradeço a ambos, agradeço a Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta a partir das 8h05. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews,
o jornal gostoso de ler e bom de negócios.